Digo mais a Vossas Excelências que as guerras não importam como elas começam, senhor Procurador-Geral da República, mas existe um momento que a guerra tem que parar. O ex-desembargador e advogado Sebastião Coelho confrontou o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que acusaram o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, de crimes como organização criminosa armada, golpe de Estado e outros. Sebastião Coelho rejeitou veementemente essas acusações da PGR e do ministro Moraes, consideradas absurdas, que insinuam a existência de uma organização armada visando derrubar o Estado. Sebastião Coelho declarou diretamente a Moraes que essa guerra precisa parar. Contudo, o ministro do STF ignorou o apelo e votou pela aceitação das denúncias feitas pelo aliado de longa data de Gilmar Mendes, Paulo Gonet. Veja. Felipe Martins se insurge com o que tem como parcialidade do Procurador-Geral da República. Da mesma forma que nas arguições assemelhadas contra ministros da Corte, o meio processual para a discussão haveria de ser outro. De todo modo, não foram apresentados fundamentos minimamente conectados às hipóteses de suspeição e impedimento que a lei processual prevê para o êxito de semelhantes insurgências. O inconformismo da defesa com o posicionamento processual e técnico do Procurador-Geral da República, ao se manifestar sob a prisão preventiva que fora decretada contra Felipe, hoje revogada, não se espelha nas hipóteses legais que são de interpretação restritiva de afastamento da causa do membro do Ministério Público. Senhores ministros, em conclusão, da mesma forma que na sessão de 26 de março, o Procurador-Geral da República aguarda o recebimento da sua denúncia na sua integralidade. Muito obrigado. Senhor presidente, eu começo trazendo para essa corte duas premissas. A primeira é que Felipe Martins, ele não ia ao Palácio da Alvorada. Felipe Martins trabalhava no Palácio da Alvorada. Todos sabemos que ele era assessor internacional do presidente da República, trabalhando no Palácio do Planalto, mas que a partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada, e lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. A segunda premissa é com relação aos documentos juntados pela douta Procuradoria da República. Um referente ao que foi encontrado na casa do ministro Onyx Torres, que o senhor advogado já bem esclareceu aqui, que era um documento público de muito antes das eleições, ministra Carmen, e que lá tem 3 digitais, do próprio Onyx Torres, do policial federal e do seu advogado. Então, Felipe Martins não tem qualquer relação com aquele documento. O segundo é o documento encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, encaminhado dele para outro telefone dele mesmo, onde ele coloca 3 datas, telefone, 3 datas importantes, utilizada pela Procuradoria da República. O colega falou de 5 datas, mas aqui na denúncia o que tem de relevante são 3 datas. Dia 6, dia 18 de novembro, dia 6 de dezembro e dia 7 de dezembro. E nessa reunião do 7 de dezembro é a reunião que aparece o nosso herói da vez, que é o senhor general Freire Gomes. Eu estou aqui com o depoimento integral do general Freire Gomes, que ele diz o seguinte, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Garnier, e, possivelmente, o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Prossegue o delegado. Neste momento, foi apresentado ao declarante, ao general, o documento indicado no material apreendido em poder do investigado Mauro Cid, que decretava no final o estado de sítio e ato contínuo a operação da lei e da ordem, e transcreve integralmente aquele documento tido, senhor ministro Fux, como a minuta de golpe. Pois bem, após transcrever todo o depoimento, o delegado volta. Indagado e apresentado neste momento ao depoente, que foi apresentado na reunião dia 7, respondeu que sim. Na referida reunião, possivelmente,
Felipe Martins leu o referido documento, o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais, o 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio ministro relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes, em seu telefone? De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte: Coronel Mauro Cid, só para a gente retomar um pouco, possível golpe de Estado. Há algum elemento material? Ele responde, não. Em relação a Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado, ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe, Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Vai ser provado, eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok, imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, artigo 136, 137, 142 da Constituição, e tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo que desses órgãos está elencado no artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses 2 órgãos. E, obrigatoriamente, eu cito 3. O vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não, não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores, eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado algum momento de tentativa de golpe? Não, não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Felipe Martins é um garoto brilhante, que aos 31 anos de idade exercia o cargo de assessor internacional do presidente da República, o mesmo cargo que hoje é exercido pelo senhor ministro Celso Amorim, que de 82 anos já foi ministro de 2 pastas, exerce hoje o mesmo cargo que Felipe Martins exerceu, dada a sua capacidade, dado o seu grande conhecimento. Eu quero, para finalizando, senhor presidente,
deixar minhas homenagens aqui a todos os acusados, especialmente ao presidente Bolsonaro, a quem eu oro por sua saúde, ao general Braga Neto e ao doutor Anderson Torres. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade. Felipe Martins ele não pode trabalhar e anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu, uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então, não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Digo mais a Vossa Excelências que as guerras não importam como elas começam, senhor Procurador-Geral da República. Mas existe um momento que a guerra tem que parar. Melhor que seja num processo de paz, porque se não houver um processo de paz, ou teremos vencidos e vencedores e ninguém é vencido nem vencedor. Eu peço o afastamento das cautelares, caso seja recebida essa denúncia. E para finalizar, senhor presidente, estou dentro do tempo ainda, mas se passar um tiquinho, eu peço a tolerância a Vossa Excelência, não é? Mas para finalizar, nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros, a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Não tem qualquer relação. Imagine se ele tivesse feito a leitura desse documento, qual seria o problema? Eu poderia tratar aqui de outros artigos, mas consegui ficar dentro do tempo e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor ministro, nos 30 segundos que eu passei. Eu afasto, como já afastamos, em conclusão, as preliminares, e presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques. Pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado nos termos do artigo 29, caput, concurso de pessoas, e 69, concurso material. É o voto, presidente. Olha a expressão de satisfação, e muitos dirão até mesmo diabólica, no rosto do ministro, ao concluir seu voto contra os aliados de Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro voltou a criticar Moraes, alegando que seus aliados estão sendo julgados sem um foro privilegiado, enfrentando inovações jurídicas, prevendo que o julgamento de Felipe Martins se tornará um escândalo judiciário.